Saúde, meu amado irmão, minha amada irmã, com a paz de Senhor Jesus, pregador do mato, pastor Stanek. Estamos aqui para proceder à exposição do capítulo 7 de Josué, que é o texto básico da nossa lição de domingo. E vamos lá, vamos ganhar conhecimento. Prometo a você que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas e você vai se surpreender com o rumo desse texto que nós vamos tomar, de tantas instruções, aplicações para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos lá, Josué capítulo 7. Já pulamos o versículo 1, porque a partir do versículo 2 que começa a contar a história. Amados, do versículo 2 ao 5 fala sobre o envio dos espias. O envio dos espias, não sabemos quantos. Não sabemos quantos. A primeira vez foi 12, foi enviado por Moisés. 2 foi enviado a Jericó. E agora a Ai. Não sabemos quantos espias foram enviados. A Bíblia não diz. Provavelmente 2 também. Esses espias vão e voltam e cometem um erro gravíssimo. Eles fazem Josué errar. Com o instrumento que eles vão fazer Josué errar? Opinião. Engraçado que a opinião não é crime. Não existe crime de opinião. Pelo menos no Brasil. Alguns países, ou melhor, já temos pessoa presa no Brasil por crime de opinião. Porque falou o que pensa. Pelo menos no Brasil, ainda somos livres. Mas existem países que a opinião é crime. Você tem que falar o que eles querem, o que eles pensam. Enfim, esses espias vão fazer Josué errar, porque eles vão dar opinião. Qual é a opinião? Eu acho que se enviar 2, 3 mil homens, nós conseguimos vencer. É batata. Vai ser uma guerra fácil. Josué é influenciado por essa opinião. Qual foi o sistema que Josué usou para Jericó? A Bíblia diz que ele estava ao pé de Jericó, possivelmente prostrado, porque a Bíblia diz levantando os olhos, ou seja, levantando a cabeça. E a Bíblia diz que se pôs de pé diante dele um varão, que era o anjo. Então, possivelmente, Josué estava prostrado, buscando a Deus. Como que eu vou vencer? Como vai ser essa guerra? Senhor, e esses muros? E o anjo manda ele tirar as sandálias dos pés. E no capítulo 6, nós vamos ver toda a instrução para a guerra, nos mínimos detalhes. E agora, esse seria o padrão que Josué devia usar em todas as guerras. Buscar o Senhor, que é o general da guerra. Como que tu vai para uma guerra sem buscar as coordenadas com teu comandante, com o general, com o superior? Mas, a opinião. A opinião tem muito valor quando você dá a quem te pediu. Quando você dá opinião a quem não te pediu, você desvaloriza a sua opinião e pode acarretar uma desgraça. Como acarretou. 36 mortes, soldados voltando feridos. Ai, era uma cidade alta, alguns quilômetros acima, ia subindo. Eles desceram de Ai e desceram e flecha em cima, não sei o que tacaram neles. Voltou muitos feridos, fora os que morreram nessa batalha. Então, cuidado em dar opinião para um líder. Estou falando para você, minha irmã, que é esposa. Cuidado com a sua opinião para o seu marido, que é líder, quando é uma situação de que ele tem que buscar Deus. Era o caso. Josué vai errar. Né? Você chegar a uma guerra e olha e eu acho, entra pela área da arqueologista e vai opinar, vai dar opinião. Você vê agora a guerra da Rússia e Ucrânia. Foi decretada a lei marcial. Qualquer pessoa pega uma arma e vai para a guerra. Velhinho, talvez criança, e vai para a guerra. E eu acredito que a Rússia pensou que ia ser fácil, mas já passou 30 dias. E agora houve uma trégua na guerra. Talvez eles vão se reabastecer. Então, você vai entender por que eu estou dizendo que eles fizeram Josué errar. A opinião. Quando você dá opinião a quem tem que buscar o Senhor. A quem tem que buscar do general as instruções. Aí vem você que é um soldado raso,
e dar opinião. Vai ser fácil. Vai ser fácil? Foi fácil. Voltaram derrotados diante de Ai. Agora, por que eu estou dizendo que eles fizeram Josué errar? Vai lá no capítulo 8. Vai lá no capítulo 8. Aí você vai ver Josué buscando a Deus e Deus dando as instruções da guerra. E qual eram as instruções que Deus deu da guerra? Deus disse: toma contigo toda a gente de guerra, todos os homens, todos os valentes. Só para, eles falaram assim, manda uns 2, 3 mil homens. Só para a emboscada que Deus mandou Josué armar, foi 30 mil homens. Josué errou ou não errou? Errou, por não buscar o Senhor. Opinião. Serve para nós também que somos líder. Não podemos agir por emoção, por impulso. A pressão que os liderados fazem. E aí, qual é a decisão? Eu vou orar, aguarde. Amanhã eu te dou a resposta. Daqui a meia hora eu te dou a resposta. E aí, qual é a decisão? Chega amanhã, né? Ou chega daqui a meia hora. Qual é a decisão? Aguarde. Deus ainda não me respondeu. Isso é nós colocarmos Deus no governo, no centro. E pararmos de pautar as nossas decisões em opinião. Temos que ter um cuidado maior quando se trata de opinião de esposa, da mulher. Por quê, pastor? Elas acertam muito, dão opiniões, conselhos. Mas por que esse cuidado? Porque a mulher é 100% emoção. Então, cuidado. Cuidado com as suas decisões. Não fale com os homens antes de falar com Deus. Se você é um líder espiritual. E você, que é servo, serva, obreiro, que faz parte desse corpo, cuidado com a sua opinião dada a um líder espiritual. Você pode causar uma destruição na igreja, na família. Cuidado com a sua opinião. Não dê opinião a quem não te pediu. Vai orar. O líder tem que tomar uma decisão? Ajuda ele em oração. O que você acha? Eu acho que o senhor deve orar. Buscar a Deus. Às vezes Deus vai dar até para você. Mas não faça um homem de Deus errar com a opinião. Aí, versículo 2 do capítulo 8. Põe a emboscada por detrás de Ai. Tem muita gente querendo orientar o líder no lugar de Deus. Que Deus deixa. O pior é que Deus deixa. Ele é humilde. Você segue e faz aquele estrago. 36 mortes. Fora os feridos. Aí Josué vai orar. Aí ele vai orar. Versículo 7 ao 9. A oração de Josué. Desespero. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Ele fez a coisa certa, orar. Falar com Deus. Ele foi orar. Versículo 6 ao 9. Parece que Josué aprendeu com Moisés. Senhor, o que será do teu povo? O que será? Ei, aquela oração de Moisés. Parece não, com certeza ele aprendeu, que ele era o moço de Moisés, estava sempre por perto. Ele aprendeu a orar. Engraçado que ele escolheu o lugar da oração perante a arca, que simbolizava a presença de Deus. Isso quando o homem está bem com Deus, porque teve uma guerra que a arca estava na guerra, e eles perderam a guerra, a arca foi tomada, porque Deus já não estava mais com eles. Tipo aqui, Deus já não estava mais com eles. Você vai ver o que Deus vai dizer a Josué. Não serei mais convosco enquanto não tirardes a maldição, o anátema, o maldito. Foi isso que Deus falou para Josué. Não conte comigo. Deus é santo. Ele não vai comprometer o seu caráter por causa de ninguém. Santo quer dizer separado. Local da oração, muito bom. Aditivos para a oração de Josué. O que ele botou de aditivo nessa oração?
humilhação, dependência de Deus, persistência, ficou até a tarde. Quando você ora com humilhação, jogou pó no rosto, ficou prostrado em terra, e dependência de Deus. Você está orando, mas já sabe o que vai fazer. Você já sabe que decisão vai tomar. Deus conhece teu coração. Ele já sabe, você não está dependente de nada. E Josué estava. Senhor, o que será? Persistência. Pedi, pedi, batei, batei. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. Persistência, ele persistiu com Deus até a tarde. No versículo 8, aí Deus responde. Israel, no versículo 8, ele fala assim: Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Israel virou as costas diante do seu inimigo. Josué está falando. Aí vai se cumprir o que foi dito em Deuteronômio 20, 28, 25. Olha o que Deus disse: se quebrasse a aliança, castigo por desobediência. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás e voltará por 7. Castigo pela desobediência. Vai sair por um caminho e voltar por 7. O que aconteceu? Foram castigados. Não sei se voltaram por 7. Sei que voltaram. Desesperados. Versículo 9. Josué sabia o que ia acontecer se Deus não entra naquele negócio, se Deus não entra para revogar aquela situação. O que aconteceria? Os cananeus se uniriam todos contra eles e apagariam eles da face da terra com facilidade, se eles estivessem sem Deus. Josué sabia o que ia acontecer. Amados, do versículo 10 ao 15, a resposta de Deus e as instruções para punir o pecador. Versículo 10, Deus manda Josué se levantar e agir. Se levanta e age. De joelhos diante de Deus, para poder ficar de pé diante dos homens. Josué se ajoelhou diante de Deus e agora ele vai ficar de pé diante dos homens, porque ele já sabe o que está acontecendo, já recebeu as instruções para continuar a guerra. Versículo 11, o que havia acontecido? Israel pecou. Deus vai falar. Israel pecou, mas não foi só Acã. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. Eclesiastes 9:18, um só pecador destrói muitos bens. Quebrou, nós temos que entender que tem um pecado de quebra de aliança, que vai prejudicar a igreja toda, o corpo todo. Não tem jeito. Uma pessoa em adultério, dentro de uma igreja séria, que segue as leis de Deus, não estou falando em qualquer lugar, porque muitas igrejas aí não seguem, Deus está longe dela já há muito tempo. O camarada troca de mulher, aceita o divórcio, mas uma igreja séria, onde Deus está. Um adúltero na comunhão da igreja, ele fermenta a igreja todinha. E Deus se afasta. Quebrou a aliança, automaticamente se afastou de Deus. Versículo 12. Do pecado, a derrota. Do pecado, a derrota, a maldição e a ausência de Deus. Deus falou que eles estavam amaldiçoados. E não serei mais convosco enquanto não se consertar. Essa é a realidade de muitos crentes que perderam a presença de Deus enquanto não se consertarem. A mensagem que João veio trazer, arrependei-vos e convertei-vos. E não é remorso, é arrependimento. Se converter, dá uma volta de 90 graus. É mudar de caminho, deixar o erro, deixar o pecado, deixar a transgressão. Aí vai causar o reavivamento, como muitos reis, Ezequias, Josias, causaram em Israel. Eles tiraram os ídolos, eles se converteram, mudaram de direção e passaram a cultuar a Deus, tiraram os ídolos, reorganizaram o culto e agora eles têm a presença de Deus. E assim é também na nossa vida. Versículo 13.
a santificação santifica, porque maldição há no meio de vós. Quer dizer, eles estavam amaldiçoados. Se não tirar a maldição, não poderá vencer. Foi o que Deus disse para Josué no versículo 13. Ele teria um trabalho a ser feito. Por isso que ele teria que levantar e agir. Versículo 14. No outro dia, seria trago a presença de Josué às tribos. Tribo por tribo. Família por família. Aí do versículo 15, a punição para Acã, dada pelo próprio Deus. Deus fala, será queimado ele e tudo quanto tem. Então a punição não foi o povo que deu, não foi Josué, foi o próprio Deus. Mas por que eles apedrejaram antes? Eu acredito que Deus mandou queimar. Então eles mataram eles apedrejados, porque era pai, mãe, era Acã e sua família, seus filhos e suas filhas. A Bíblia não fala sobre a esposa dele, mas fala ele, seus filhos e suas filhas, possivelmente ele tinha esposa. Então não ia queimar pessoas vivas. Eles preferiram apedrejar até a morte e depois tacar fogo. Então no versículo 15, tacar fogo nele e tudo que era dele. Tudo. Que ele roubou e tudo que ele tinha. Tudo que eles tinham. Pastor, mas por que a família pagou? Iria pagar o preço junto. Com certeza a família foi conivente. Se o troço foi escondido na tenda, eles viram. Com certeza. Eles foram coniventes no crime. Versículo. Isso aqui, amados, essa mesma situação de punição ao pecador é a disciplina de Deus. É necessário. O homem sem disciplina, ele se destrói. E Deus sempre trabalhou com disciplina. Salomão fala muito sobre a disciplina nos filhos. Corrigiu o filho com vara. Enfim, nós temos mensagem no nosso canal que fala muito sobre a disciplina. Vários textos que Salomão usa sobre disciplina. E a Bíblia diz que Deus castiga e açoita todos aqueles que Ele ama. E, infelizmente, alguns são com a morte. Números, capítulo 25, do 6 ao 8, você vai ver um israelita fazendo esse serviço para Deus, de disciplina. Um homem trouxe para a sua tenda uma medianita, você deve lembrar aí dessa história, de Finéias. Ele trouxe uma merequita para a sua tenda e se deitou com ela. E a maldição já estava lá, como estava lá no tempo de Josué, na época de Josué, estava a maldição no arraial, a praga, a ira de Deus. E aquele homem, levado, seduzido pelas emoções carnais, o infeliz deita com a mulher na tenda. A Bíblia diz que Finéias faz o serviço, ele vai lá com a lança e atravessa os dois. Matou os dois. E a ira de Deus se acessou e cessou a praga. E Deus ainda vai abençoar Finéia e a geração dele, por causa daquele ato de bravura. Então quando você vê um israelita, aí da sua igreja, quebrando a aliança com Deus, em vários aspectos, quando você vê quebrando a aliança com Deus, enfia-lhe nele a espada, sem dó, sem piedade. Mas essa espada que eu estou falando é a palavra de Deus. Repreende-o com a palavra de Deus. Não faz vista grossa, não. Finéias foi um exemplo para nós. Com certeza nós seremos abençoados por Deus, porque a Bíblia diz, o zelo convém à casa do Senhor. Você está aí na sua igreja, vendo um membro, um israelita, fazendo a lambança, quebrando a aliança com Deus, e você está fazendo vista grossa, fingindo que não viu. Faça igual Finéias, enfie-lhe a espada, enfie-lhe a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes. É isso aí. Então, do versículo 16 ao 18, Josué sempre levantando de madrugada
Ele levanta de madrugada. E, amados, Deus faz tudo certo. Deus, a sorte já cai direto na tribo de Judá, que era a tribo de Acã. Aí vai passando família, já cai também na família de Acã. E é o tribunal que Deus organizou para punir o pecador. O crime já tinha sentença dada pelo juiz, que é Deus, como nós vimos lá atrás. O crime já tinha sentença. Agora pensa comigo. Vamos raciocinar. Se Deus fala lá no começo com Josué quem havia pecado, o porquê, o motivo, e mandasse Josué punir o culpado, por que Deus não fez isso? Deus não sabia que era Josué, que era Acã, e que o fruto do roubo estava escondido na tenda de Acã? Por que Deus vai promover tudo isso? Todo esse cenário que Deus está promovendo, por quê? Por que Deus faz isso? Agora você imagina se Deus chega para Josué. É isso, isso e isso. Age. Vamos imaginar o que aconteceria. O que Deus queria promover? Causas e efeito. A causa e o efeito. Provérbios 26, 2. Qual era a causa daquela desgraça toda? A maldição. Provérbios 26, 2. Diz que a maldição sem causa não virá. Então nós temos a causa, que é a maldição. E qual seria o efeito? O que Deus queria? A confissão do próprio réu, do próprio criminoso, do próprio pecador. Aquele processo todo para que Deus fizesse com que Acã se confessasse. Ele viu a mão de Deus, o jeito que o desenrolar do processo, aquilo veio encurralando ele, ele viu que não tinha para onde fugir. Então foi causa e efeito. O efeito foi positivo. Esse efeito Josué não conseguiria de jeito nenhum. O homem não consegue, por isso que volta lá no início. Temos que buscar a orientação de Deus. Acã pertence à tribo de Judá, uma das maiores, a de mais conceito. O que Acã faria se fossem lá buscar ele e a sua família? Esse camarada ia negar isso até a morte, até o fim. Ele ia falar, plantaram isso aqui dentro. Ia se criar outro julgamento, ia dar uma confusão. Ele não ia assumir. Você vê que ele teve tempo. Deus falou, santificai-vos. Ou seja, separa. Santificar é separar. Santo quer dizer separado. Ele deixou o troço lá. Ele não se arrependeu e nem se converteu. Ficou tudo lá. E é pecado oculto. A pessoa acha que nunca vai ser descoberto. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, ai, ai, ai. Ai de você, meu irmão, minha irmã. Ai, ai, ai. Estou falando de quebra da aliança. Cuidado. As consequências são graves. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nos extremos dos mares, se eu cavar na profundeza da terra, até ali a tua mão me guiará. No livro de Jó diz que ainda que o homem entre em densas trevas, ele não consegue se esconder do Todo-Poderoso. Ele que sonda nossos corações, nos conhece por dentro e por fora. Então Acã negaria até o fim, colocaram isso na minha tenda, estão tentando me incriminar, e a mulher e os filhos? Meu pai do céu, Josué, ele não viu nada, qual é a prova que ele tem? A Deus falou com ele. Como assim? Mas Deus fez um processo todo maravilhoso e livrou Josué de muita confusão. Ninguém
podia reclamar nada. O próprio réu, um réu confesso. Deus fez ele confessar. Dá glória a Deus, meu filho, foi o que Josué falou para ele. Quando o homem quer a glória para si, como que ele vai dar glória a Deus? Ele pegou a glória de Deus para si. Pegou, pastor? Como assim? Pegou. Aquele ouro, aquela prata, era para a casa do Senhor. Você esqueceu? Da ordem? Então ele pegou o que era de Deus para si. Vamos terminando aqui do versículo 19 ao 21. A confissão de Acã. Primeiro, ele viu, olha só, vi, cobicei e tomei, peguei. Tomei posse, peguei para mim. Ver não é pecado. Ou é? Apesar que nós temos que vigiar muito com nossos olhos, mas ver não é pecado. Cobiçar já é pecado. Êxodo 20, 17. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o boi, nem a fazenda, e tá. Nem a mulher. É pecado cobiçar. É pecado, e olha o que esse pecado da cobiça vai gerar. Vamos ler um texto contigo em Timóteo 6, de 7 a 10. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentações, em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Um desses foi Acã. Viu? Que riqueza da Bíblia. Está gostando da exposição? Deus te abençoe. Ainda tem mais. Tiago 1, de 13 a 15. Tiago 1, de 13 a 15. A cobiça tendo engravidado, a cobiça é pecado, então a cobiça engravida. Engravida é como você pega, eu tomei para si, tomei para mim. Ou melhor, é a luz do pecado. Engravida, aí nasce. Cobiçou e pegou. Viu, cobiçou e pegou. Nasceu o pecado. Dá luz ao pecado, e esse pecado sendo consumado, foi o que Acã fez, ele consumou o pecado, ele pegou, levou, enterrou na sua tenda. Esse pecado sendo consumado, não foi só para Acã, é para mim, é para você, gera a morte. É o que o texto bíblico nos diz, é a instrução da palavra de Deus. Gera morte. Agora do versículo 22 ou 23, o objeto do pecado de Acã. Vai nos falar sobre o objeto do pecado. A capa babilônica. Vamos ver na Bíblia 3 capas. 3 capas na Bíblia. A capa de Acã, a capa babilônica, que simboliza o mundo. Babilônia, na Bíblia, simboliza o mundo, o sistema. E tem muita gente encapada, hein? Tem muita gente encapada. João, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, está escrito assim: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Tem muita gente encapado com o mundo, com o sistema. Encapado. Está lá. Não é de lá, como uma capa babilônica não serviria para Acã, camarada israelita, judeu. Mas o mundo está dentro da casa. Roupa imundana. Vamos ficar por aqui, que nosso canal aí tem vários vídeos falando sobre porte da mulher cristã. Vários vídeos falando como o homem e a mulher devem se portar diante de Deus. Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ou seja, não queira ficar igual o mundo, copiar o mundo. Levar a moda, as modalidades para dentro da sua casa. Vestir o seu corpo com a moda imundana. São milhões de estilistas usados por Satanás para trazer as modalidades para nós. E muitas igrejas já se corromperam.
já não se porta mais com decência, tanto na parte masculina quanto na parte feminina. Por que na parte masculina, pastor? Porque tem uns camaradas usando umas calças. Não sei o que eles querem seduzir. Eu tenho uma mensagem que eu gravei. O tema é: não pinte a imagem de Deus. Quer que comais, quer que vistais, façais qualquer outra coisa, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Mas infelizmente, os homens, hoje as mulheres, estão vestindo para atrair a atenção para si, para a sua própria glória. Estão encapadas aí com o mundo. Muita gente encapada com o mundo. Temos a capa de Elias, segunda Reis. Falei da capa de Acã, temos a capa de Elias, profeta Elias, segunda Reis. Elias tinha história com Deus, não tinha? Muitos milagres. Andava na presença de Deus. Eu fico bobo, porque muitos homens estão pegando a capa de quem não tem história com Deus, de quem não anda na presença de Deus, só porque tem fama, tem status. Aí estão pegando a capa. Cuidado, vigia. Essa capa babilônica do mundo, que te dá status, te dá fama, te dá like, dá compartilhamento, dá seguidores. E na verdade esse negócio de seguidores é uma bolha. Eu vi um camarada falar coisas que não devia na internet. Talvez ele acreditou nessa bolha de milhões de seguidores. Mas quando ele foi preso, essa bolha estoura. Você fica sozinho. Você vê que isso é só uma bolha. Vai atrás disso não, meu irmão. Larga essa capa. Veste a capa de um homem de Deus. Andai, profeta Jeremias, buscai pelas veredas antigas, andai por elas e achareis descanso para vossas almas. Qual é a tradição da igreja? Como que a igreja se veste? Mas a igreja, em muitos segmentos, está encapada. E com a capa babilônica do mundo. E Deus não será contigo enquanto você não arrancar essa capa, seja você líder, seja você membro. Enquanto você não arrancar essa capa do mundo, da sua igreja, você não vai ter avivamento, vai ficar nessa. Um evangelho homem-cêntrico. Muita gente encapada. Vamos lá. Vamos seguir. Encapado no sentido também de imitar, seguir. Querendo fama, querendo sucesso. Ah, infeliz. Ah, infeliz. Você está se condenando. Você está se condenando a ficar sem Deus. Ficar vazio. Talvez um homem tão inteligente como era Salomão vai se despedindo da vida, dizendo: vão, oco, vazio. Que a vaidade também se define em ausência de limites. Deus colocou limite em tudo. E deixou muitas coisas para nós colocarmos limite. E se você romper o limite de Deus, você está sem Deus. Não tem jeito. Pode ir, vai. Vai. Como diz o hino de uma cantora aí. Vai. A solidão te espera lá fora. São 3 amigas. Solidão, angústia, tristeza. Talvez você está vivendo isso. Por causa dessa capa babilônica, essa capa do mundo. Você está vestido como o mundo, se comportando como o mundo. Atrás de status, fama, sucesso. Vai. O outro que tinha capa, outra capa, terceira capa, primeira Acã, segunda Elias, profeta Elias, e agora Bartimeu. Cego Bartimeu, numa cidade que foi amaldiçoada. Aquela capa talvez, diz alguns estudiosos, que era autorização do governo romano para poder pedir esmola. E ele tinha aquela capa. E talvez você hoje tenha a capa do sistema religioso. Capa do sistema religioso. Essa é a pior
das capas. Jesus vai abrir os olhos de Bartimeu, o cego, e ele vai largar a capa. E eu quero crer que nessa mensagem Deus está abrindo seus olhos e você vai largar essa capa do sistema religioso. Você vai ver que o mundo está dentro dessa igreja. Você vai ver que não bate com a palavra de Deus o que sucede. É simplesmente um sistema, uma bolha, onde foi dito por um estudioso pregador, que mais de 70% estão nesses movimentos evangélicos, nessas bolhas, não por causa de Deus, mas por causa de negócios, por causa do calor humano. Porque ali ele consegue liberar a morfina da alegria. Isso é liberado em muitos segmentos. Você vai lá, você chora. Outras reuniões de outras religiões tem uma ética até boa. Ó, não aceita isso, é uma ética boa, mas não tem moral, não tem disciplina. E você precisa largar essa capa do sistema religioso. É isso que Deus está falando com você agora. Larga essa capa, porque agora Jesus abriu seus olhos. Você vai largar essa capa, em nome de Jesus. Você não via, mas agora você está vendo. Larga essa capa em nome de Jesus. É a capa do cego. Jesus abriu seus olhos. Produto do roubo. Produto do pecado. 200 ciclos de prata. 200 ciclos de prata. Nós estamos falando agora do produto do roubo. 200 ciclos de prata. Deixa eu ver aqui para mim não me perder. 200 ciclos de prata daria hoje uns 7 mil reais em dinheiro. Não valia pouco não. 7 mil reais é um dinheirinho considerável. Uma cunha de ouro, né? Equivalente a meio quilo de ouro, daria hoje quase uns 150 mil reais, mais de 100 mil reais. Um dinheirinho. E a capa babilônica não sei o valor. Não pesquisei. Então, Acã pega isso, leva para casa, e todo homem vai se dar mal quando pega aquilo que é de Deus. Existe uma ideia que Deus não precisa de dinheiro. Realmente, você tem razão. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele precisa da nossa fé e fidelidade. É isso que Deus quer ver em nós. Fé e fidelidade. Fazer o que Ele mandou. Jesus veio e fez tudo o que Ele mandou. E é isso que Ele quer. Então todo homem que roubar, pegar o que é de Deus, vai se dar mal. Olha só o que diz em Josué 6,19. Para você ver que é de Deus. Josué 6,19. Porém, toda a prata e o ouro, vaso de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Aí vão roubar o que é de Deus. Não, Deus não precisa. Deus não precisa disso. Pai. Ou melhor, Josué não precisa. Por que Josué quer isso? Aí a mentalidade de muitos. Pastor não precisa. Pastor tá em carro. Pastor ganha 10 mil salário. Para que precisa? Então vou receber essa indenização aqui? Ih, vou dar. Recebi 100 mil, vou dar 10 mil, pastor, nada. Aí vai rouba. Aí os 100 mil fica amaldiçoado. Pastor, mas como que o senhor fala que o dinheiro vai ficar todo amaldiçoado? Gente que planta, né? Arranca, vive daquilo ali, colhe o café, aí não dá o que é de Deus. Pode dar em grão ou em dinheiro, vai ser tudo amaldiçoado. Qual a base bíblica que eu vou usar para dizer, para afirmar isso? Malaquias. Malaquias 3, 9. Com maldição sois amaldiçoados quando roubam a Deus. Lê na sua Bíblia em Malaquias 3,19. Porque eu não anotei o versículo todo, porque eu faço meu rascunho no caderno. Então eu não anotei o versículo todo, mas com maldição sois amaldiçoados quando me roubam. O Senhor falando. Talvez foi o que Acã pensou. Aí, Josué, nada. Sacerdotes vão desfrutar disso aqui. Vou roubar isso aqui.
Vou roubar e acabou, vai. Vai que você rouba 10%, fica os 100% amaldiçoado. Agora eu peguei a Bíblia aqui, vamos finalizar. Do 24 ao 26, finalizando. Aí Josué e todo Israel pega a família de Acã, deve ter amarrado eles. Ninguém quer morrer, né? Ninguém vai se deixar levar faixa assim para a morte. Então, possivelmente amarraram todos eles e trouxeram tudo. Tudo que eles tinham. Inclusive